Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Mais um devocional e motivacional nessa manhã. Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 19. Vamos ler os dois últimos versículos que falam da seguinte maneira. Versículo número 9 e versículo número 10. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Palavra maravilhosa. Vamos ler apenas os dois últimos versículos que falam da história do encontro de Cristo com Zaqueu, o publicano, o coletor de impostos. O homem baixo que subiu numa figueira brava porque queria ver Jesus, queria conhecer Jesus de perto, queria ver a face do Salvador, queria ver o Salvador frente a frente, queria ver a Cristo frente a frente. Jesus, certa vez, na sua peregrinação, como ele mesmo disse, o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ficou 3 anos direto pregando o Evangelho, saindo de aldeias em aldeias, de cidade em cidade. E ali ele não tinha uma casa, ele não tinha um hotel de luxo, ele não tinha um apartamento de luxo, ele tinha uma comitiva. E lá ele se encontrava com pessoas que lhe davam o chamado pouso, né? Davam a ele pousada, e dava a ele café da manhã, dava a ele almoço, dava a ele janta, onde ali, ele, juntamente com aquelas pessoas, ele pregava o Evangelho, falava da paz e do amor de Deus, e anunciava as boas novas de salvação e as boas novas de Deus. Curava, realizava prodígios e maravilhas, expulsava demônio, dava vista aos cegos, fazia as coxos e aleijados andarem, fazia os surdos mudos ouvir e falarem. Essa foi a obra de Jesus, ainda no seu governo terreno, o mesmo Jesus que era ontem, que é hoje e que será eternamente. Certa vez, numa dessas passagens, um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos, chefe dos coletores de impostos, e era considerado, como diz o versículo, era chefe dos publicanos e era rico. O publicano era muito odiado naquela época. Era odiado que nem eram os soldados de César naquela época. O publicano era o coletor de impostos de César. Na maioria das vezes eram ricos, passavam as pessoas para trás, certo? E eram odiados pelo povo judeu. Diz a palavra que Zaqueu ele era pequeno, ele não tinha estatura para ver Jesus, ele subiu numa figueira brava. Jesus de longe viu ele, deixou de subir, até que Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, convém que eu vá pousar na tua casa. E ele imediatamente desceu. Ao descer, Zaqueu disse uma coisa que mostra o seu verdadeiro arrependimento, que vê que Zaqueu se arrependeu de tudo aquilo que ele era antes, quando ele ficou cara a cara com Cristo. Ele disse: mestre, aqui no versículo 8, eu dou aos pobres, ele era rico, diz a palavra aqui no versículo 1, eu dou a metade do que eu tenho. E se eu defraudei alguém, porque os publicanos passavam os outros para trás direto, por isso que eles eram odiados. Se eu defraudei alguém, se eu passei alguém para trás, eu dou 4 vezes mais, eu quadruplico, Senhor. E assim foi feito. Quando Zaqueu disse isso, quando Zaqueu fez isso, Zaqueu estava se arrependendo daquilo que ele era, se arrependendo perante a imagem do Senhor, se arrependendo face a face com Cristo. Ele poderia muito bem, ele era rico, ele poderia ficar na sua altivez, certo? E na sua altivez, mesmo Jesus mandando ele descer, daria a melhor comida, a melhor bebida para Cristo. Mas ele se arrependeu. Diz a palavra aqui que ele se arrependeu. Esse foi o ato de arrependimento. Eu dou metade para os pobres, Senhor. E se eu passei alguém para trás, eu devolvo tudo 4 vezes mais. Jesus olhou para ele e disse-lhe: hoje veio salvação a esta casa. Que maravilha quando Jesus fala isso. Pois também este, Zaqueu, era filho de Abraão. Porque o Filho do Homem é a palavra final. E talvez o source, a moral dessa nossa, o grande apego dessa palavra. O Filho do Homem veio buscar
e salvar o que se havia perdido. Jesus veio buscar e salvar a ti e a mim, meu amigo, minha amiga. Jesus veio salvar aquilo que se estava perdido. Hoje Jesus quer dizer que também há salvação para a tua vida, há salvação para a tua casa. Somente faça que nem Zaqueu, vá atrás de Cristo. Não importa o teu tamanho, não importa as dificuldades da tua vida. Ele tinha baixa estatura, ele teve que subir numa figueira braba, certo? Não importa, vá atrás, bata, busque, vá atrás. Deixe Cristo entrar na sua vida, que Ele também quer dar salvação à tua casa. Pense nisso. Jesus te ama, quer dar salvação à tua casa. Tenha um encontro com esse Cristo. Deixa Ele entrar na tua vida. Dê uma chance à tua alma de Cristo. E deixa Ele te dizer, hoje também veio salvação a esta casa. Jesus te ama. Pense nisso.